Podia o peso de séculos de história condensado na pedra fria dos edifícios pombalinos abafar o eco de uma voz que teimava em não se calar? Amara Oliveira sentia esse peso nos ombros, não o da arquitetura imponente da Câmara Municipal de Lisboa, mas o de olhares que deslizavam, palavras que picavam como alfinetes invisíveis, e a constante, exaustiva necessidade de provar o seu valor num espaço que parecia desenhado para outros. O seu primeiro dia como assessora de comunicação júnior fora um misto de euforia e apreensão. Aos 28 anos, com um diploma de jornalismo conquistado a pulso e uma bolsa de mérito, carregava a esperança ingênua de quem acredita poder mudar o mundo, ou pelo menos um pequeno pedaço dele. O átrio da Câmara, com o seu pé direito altíssimo e o brilho polido do mármore, intimidava e fascinava. Era o coração da cidade, o centro do poder, e ela, Amara, filha de imigrantes cabo-verdianos, criada nos confins de um bairro periférico onde as promessas políticas raramente chegavam, estava ali. A diretora Beatriz Aguiar, chefe do Departamento de Comunicação, recebeu-a com um sorriso que não aqueceu a rigidez dos seus olhos azuis gelo. Era uma mulher na casa dos 50, elegante num fato caro que parecia moldado ao corpo, o cabelo loiro platinado impecavelmente arranjado. A sua voz era melíflua, mas por baixo da superfície polida, Amara sentiu uma corrente fria. Amara, seja bem-vinda. Espero que se ambiente rapidamente. Temos muito trabalho por aqui, disse Beatriz, indicando uma pequena secretária num canto mais escuro do open space, longe das janelas amplas que banhavam as mesas dos assessores seniores com a luz dourada de Lisboa. As primeiras semanas foram um curso intensivo de sobrevivência corporativa. As suas ideias, partilhadas com entusiasmo nas reuniões de equipa, eram recebidas com um silêncio avaliador por Beatriz, apenas para ressurgirem mais tarde, ligeiramente alteradas, na voz de um colega mais adequado ou da própria chefe. As microagressões eram subtis, mas constantes. O espanto fingido quando Amara usava uma expressão mais elaborada. Oh, que vocabulário tão rico, querida! Os comentários sobre o seu cabelo afro. Não te dá muito trabalho isso? Disfarçados de curiosidade inocente ou a insistência em chamá-la por tu, enquanto tratava os outros por doutor ou engenheiro. A tarefa que Beatriz lhe atribuiu como primeiro grande projeto pareceu à partida uma forma de a manter ocupada e longe de assuntos mais relevantes. Amara, querida, preciso que reveja estes relatórios sobre os projetos sociais nos bairros da periferia. É mais uma formalidade, sabes, para arquivo. Nada de muito estimulante, mas alguém tem de o fazer. O tom era de quem lhe atirava migalhas. Amara sentiu a familiar picada da desvalorização, mas a sentiu com profissionalismo. O bairro onde crescera, o bairro da Esperança, estava naquela lista. Talvez por entre a poeira dos arquivos e a linguagem burocrática encontrasse algo que ainda fizesse sentido. Sentada na sua secretária modesta, enquanto o burburinho do departamento fluía à sua volta, Amara mergulhou nos documentos. Eram centenas de páginas. Propostas, orçamentos, relatórios de execução, fotografias de eventos que pareciam mais encenações do que realidades. A linguagem era densa, os números áridos, mas à medida que avançava, uma inquietação começou a crescer no seu peito. No bairro da Esperança, lembrava-se das promessas de um novo centro comunitário, um espaço com atividades para os jovens, apoio escolar, um pequeno auditório. As obras tinham começado com pompa e circunstância antes das últimas eleições autárquicas, mas depois o silêncio. Nos relatórios, porém, o centro constava como em fase final de acabamento, com verbas avultadas atribuídas à sua construção e equipamento. As fotografias anexas eram genéricas, ângulos fechados que poderiam ser de qualquer lugar. Ela conhecia aquelas ruas, aquelas pessoas. Sabia que o esqueleto do edifício continuava lá, abandonado, um monumento à promessa por cumprir, coberto de grafites e ervas daninhas. Introduziu o tema timidamente a Tiago Mendes, um colega mais velho com ar de quem já vira demasiadas coisas naquele departamento. Tiago era um homem de meia-idade, cabelo grisalho nas têmporas, óculos pousados na ponta do nariz e um cinismo que parecia ser a sua armadura contra o mundo. Centros comunitários, projetos sociais. Tiago suspirou, abanando a cabeça enquanto mexia o seu café. Papelada, Mara. Muita papelada para justificar orçamentos. Não te iludas. Mas, Tiago, este aqui, no bairro da Esperança, eu conheço. Não está como dizem aqui, insistiu Amara, apontando para uma linha do relatório. Tiago encolheu os ombros. Faz o teu trabalho, compila os dados. A doutora Aguiar não gosta de quem levanta ondas.
Amara tentou abordar Beatriz. Esperou pelo final de uma reunião, quando a chefe parecia menos tensa. Dr. Aguiar, com licença. Estive a analisar os relatórios dos projetos sociais e notei algumas inconsistências no projeto do bairro da Esperança, o centro comunitário. Beatriz nem sequer levantou os olhos dos papéis que assinava. Inconsistências, Amara, ou talvez uma interpretação um pouco sensível da sua parte, dada a sua ligação ao bairro. A pausa antes de ligação foi carregada de insinuação. Os relatórios foram aprovados por todas as instâncias competentes. Se encontrar algum erro de vírgula, corrija. De resto, concentre-se em arquivar, por favor. A condescendência fria de Beatriz foi como um balde de água gelada. Mas em vez de a intimidar, acendeu uma faísca de teimosia em Amara. Aquilo não era apenas sobre números errados. Era sobre a sua comunidade, sobre a dignidade das pessoas que continuavam a ser ignoradas. Era sobre a verdade. As horas de almoço de Amara passaram a ser passadas na Biblioteca Nacional, a cruzar informações sobre as empresas contratadas para os projetos. As noites em casa, no seu pequeno apartamento arrendado, eram dedicadas a construir uma base de dados paralela, meticulosamente organizada. Aos fins de semana, voltava ao bairro da Esperança, não como funcionária da Câmara, mas como Amara, a filha da Dor Celeste, a vizinha do Sr. Joaquim. Conversava com os moradores, ouvia as suas frustrações, as suas histórias de promessas vazias. Dor Lourdes, uma antiga costureira com mãos enrugadas e olhos que já tinham visto muito da vida, era uma das mais vocais. Aquele centro, minha filha. Foi só para fotografia. Vieram cá os senhores de fato e gravata, sorriram muito e depois, nunca mais. O dinheiro esse voou. As palavras de Dor Lourdes ecoavam as suspeitas de Amara. Havia um padrão. Empresas com nomes desconhecidos, moradas fiscais que correspondiam a escritórios virtuais, orçamentos inflacionados para materiais e serviços que nunca se materializavam. E um nome, ou melhor, as iniciais de uma sociedade de consultoria, AV Consulting, apareciam recorrentemente associadas aos projetos mais duvidosos, sempre com pareceres favoráveis assinados por um tal Manuel Antunes, um vereador com fama de ter muitos amigos e poucos escrúpulos. Tiago Mendes observava à distância. O seu cinismo inicial começou a dar lugar a uma curiosidade cautelosa. Via Amara a trabalhar até tarde, a sua testa franzida em concentração, a forma como os seus ombros se curvavam ligeiramente mais a cada dia que passava sob o olhar vigilante de Beatriz. Um dia, quando Amara suspirou de frustração por não conseguir aceder a um relatório financeiro mais antigo, Tiago, como quem não quer a coisa, murmurou: "Experimenta o arquivo morto digital, pasta XZ7. Às vezes coisas perdidas aparecem por lá." Depois voltou para o seu café como se nada tivesse dito. Amara seguiu a pista. E lá estava. Um rasto de e-mails, propostas financeiras, tudo apontando para uma teia complexa que envolvia a AV Consulting, o vereador Antunes e, no centro de tudo, como uma aranha paciente, Beatriz Aguiar, cujas iniciais coincidiam com as da consultora. A sua assinatura aprovava pagamentos exorbitantes por serviços que Amara sabia eram pura fachada. Beatriz não era estúpida. Percebeu a mudança em Amara. O brilho determinado nos seus olhos, as perguntas subtis que fazia, as horas que passava debruçada sobre documentos que deveriam ser apenas para arquivo. O cerco começou a apertar. De repente, Amara viu-se inundada de tarefas urgentes e irrelevantes, concebidas para a afogar em trabalho e a impedir de pensar. Nas reuniões, Beatriz encontrava falhas em tudo o que Amara apresentava, por mais insignificante que fosse, usando um tom de desapontamento maternal que era mais cortante do que qualquer grito. Oh, Amara esperava mais de si. Esta análise está superficial. Os outros assessores, sentindo a mudança dos ventos, começaram a evitá-la. Os seus cumprimentos tornaram-se mais rápidos, os seus olhares fugidios. O isolamento era uma arma poderosa. Amara sentia a pressão a esmagá-la. As noites eram povoadas por insônias, o estômago dava nós constantes. A cicatriz acima da sobrancelha latejava sob o toque inconsciente dos seus dedos. Era o seu trabalho, o seu futuro, contra a sua consciência. Mas a imagem do centro comunitário abandonado, o eco das palavras de Dor Lourdes, a injustiça flagrante, tudo isso a impelia para frente. Numa tarde particularmente cinzenta, quando Amara se sentia no limite da sua resistência, Tiago aproximou-se da sua secretária. Pousou uma chávena de chá fumegante ao lado do seu teclado. "Chá de cidreira. Dizem que acalma os nervos", disse ele, sem a encarar diretamente. Depois, baixando a voz, acrescentou:
Ouvi dizer que a doutora Aguiar pediu o teu processo individual ao RH e que o Antunes almoçou com ela ontem. Tem cuidado, miúda. Era mais do que um aviso. Era um gesto de solidariedade. Amara olhou para Tiago e pela primeira vez viu para além da sua fachada cínica. Viu um homem que talvez ainda acreditasse em alguma coisa. Obrigada, Tiago, murmurou ela, um pequeno nó a formar-se na sua garganta. Ele apenas anuiu, mas antes de se afastar, os seus olhos encontraram os dela por um instante. Se precisares de alguém para rever uns parágrafos, apita. A ajuda de Tiago, embora discreta, foi crucial. Ele conhecia os meandros da burocracia da Câmara, os buracos no sistema, os nomes que circulavam nos corredores em sussurros. Juntos, como uma dupla improvável, começaram a montar o puzzle. Tiago recuperou e-mails antigos que Beatriz pensava ter apagado. Encontrou registros de reuniões secretas entre Antunes e os representantes das empresas de fachada. Amara, com a sua perspicácia jornalística, cruzava essa informação com dados públicos, extratos bancários obtidos através de fontes anónimas que começou a cultivar no bairro. O pendrive onde Amara guardava as provas, encriptado com várias senhas, tornou-se o seu bem mais precioso. Era a mala que continha a verdade, uma verdade que poderia abalar os alicerces daquele poder arrogante. A tensão era quase palpável quando Beatriz convocou Amara ao seu gabinete. O sorriso nos lábios da chefe era uma máscara fina sobre uma fúria gélida. O sol da tarde entrava pela janela ampla, mas o escritório parecia subitamente escuro. Amara, sente-se. A voz era seda pura, mas os olhos eram navalhas. Tenho estado a observar o seu empenho. É notável como se dedica a tarefas que francamente não são da sua competência. Amara sentiu o sangue gelar, mas manteve a postura. Estou apenas a tentar fazer o meu trabalho da melhor forma possível, Dr. Aguiar. O seu trabalho? Beatriz riu, um som seco, sem alegria. O seu trabalho é fazer o que lhe mando, e o que lhe mandei foi arquivar relatórios, não bancar a detetive. Ouvi uns rumores muito desagradáveis sobre si, que anda a levantar suspeitas, a questionar a integridade de pessoas honradas. Ela levantou-se, contornando a secretária imponente, parando em frente à Amara. O perfume caro que usava era sufocante. Sabe, Amara, eu até tentei dar-lhe uma oportunidade. Pensei, coitadinha, vem de onde vem, precisa de uma mãozinha. Mas há pessoas que simplesmente não aprendem o seu lugar. A voz baixou, transformando-se num silvo venenoso. Este é o meu território. Aqui as regras são minhas. E pessoas como você, ela cuspiu a palavra você com desprezo, não vêm para aqui armadas injusticeiras, sobretudo quando não passam de umas arrivistas com mania da perseguição por causa da cor da pele. O racismo antes velado agora explodia, cru e feio. Amara sentiu as palavras como um soco no estômago, mas o choque deu lugar a uma raiva fria. As provas que tenho não têm cor, Dr. Aguiar. São factos. Beatriz riu novamente. Provas? Que provas? Um monte de papéis que uma funcionária júnior, claramente desequilibrada e com uma agenda pessoal, compilou? Ninguém vai acreditar em si. Ela aproximou-se mais, o seu rosto a centímetros do de Amara. Entregue-me o que tem. Agora, e talvez, apenas talvez, eu considere esquecer este seu lapso de bom senso. Poderá continuar com seu trabalho medíocre no seu cantinho e ninguém saberá desta sua pequena aventura. Era uma ameaça clara, embrulhada em falsa benevolência. Amara pensou no pendrive seguro na sua mala, nas cópias que Tiago guardara num local secreto. Não tenho nada para lhe entregar que a senhora já não conheça muito bem, respondeu Amara, a voz firme apesar do tremor que sentia por dentro. A máscara de Beatriz caiu por completo. O rosto contorceu-se numa carranca de fúria. Sua insolente. Vai arrepender-se disto. Vou garantir que nunca mais arranja trabalho nesta cidade. O grito ecoou pelo gabinete. No corredor, alguns rostos curiosos espreitaram e desapareceram rapidamente. Amara levantou-se. Sentia-se exausta, mas também estranhamente leve. A verdade, por mais perigosa que fosse, libertava. Ameaças não vão mudar os factos, Dr. Aguiar. Saiu do gabinete, deixando Beatriz a fumegar de raiva. No seu lugar, Tiago esperava, pálido, mas resoluto. Tudo bem? Perguntou ele, a voz baixa. Amara anuiu. Temos de agir, agora. Discutiram as opções, o peso da decisão esmagador. A hierarquia da Câmara estava comprometida pela influência de Beatriz e Antunes. A polícia poderiam ser lentos, ou pior, coniventes. A imprensa parecia o caminho mais direto, mais arriscado, mas também o que prometia maior impacto.
Amara lembrou-se de Afonso Martins, o seu antigo professor de jornalismo de investigação na faculdade, um homem conhecido pela sua integridade inabalável e pela coragem de enfrentar os poderosos. Agora, era editor de uma pequena mas respeitada plataforma de notícias online, o Observador Crítico. Era um tiro no escuro, mas Amara sentia que era o certo. Pegou no telefone. O encontro com Afonso Martins foi numa pequena esplanada discreta na Baixa. Amara entregou-lhe o pendrive, a voz a tremer ligeiramente, enquanto resumia a sua investigação, as provas, as ameaças. Tiago estava presente, confirmando os detalhes técnicos e a cultura de medo e corrupção dentro da Câmara. Afonso ouviu em silêncio, os seus olhos perspicazes a avaliar cada palavra, cada hesitação. No final, pegou no pendrive. Isto é dinamite, Amara, e vocês os dois foram muito corajosos. Prometeu analisar tudo com a sua equipa e, se as provas se confirmassem, a história sairia. Os dias seguintes foram de uma ansiedade excruciante. Amara ia trabalhar todos os dias, sentindo o olhar gélido de Beatriz a segui-la, esperando a qualquer momento o golpe final. Mas nada acontecia. Era a calma antes da tempestade. E então, numa manhã de terça-feira, a tempestade rebentou. A manchete do Observador Crítico dominava a internet. Escândalo na Câmara de Lisboa, rede de corrupção desvia fundos de projetos sociais. A reportagem era detalhada, meticulosa, suportada por cópias dos documentos que Amara e Tiago tinham reunido. Os nomes de Beatriz Aguiar e do vereador Manuel Antunes estavam em destaque. O impacto foi imediato e avassalador. Outros órgãos de comunicação social pegaram na história. As redes sociais explodiram. O presidente da Câmara veio a público prometer uma investigação exaustiva e transparente. Beatriz Aguiar foi suspensa das suas funções no próprio dia. O vereador Antunes apresentou admissão na manhã seguinte, alegando motivos pessoais. As suas caras, antes sinônimo de poder e influência, estavam agora estampadas em tudo o que era telejornal, associadas à vergonha e à corrupção. No bairro da Esperança, a notícia correu como um rastilho de pólvora. Dom Lourdes ligou a Amara, a voz embargada pela emoção. Conseguiste, minha filha. Finalmente alguém nos ouviu. Na Câmara o ambiente era de choque e incredulidade. Alguns colegas que antes evitavam Amara, agora aproximavam-se com palavras de admiração dissimulada. Outros, os que beneficiavam da rede de Beatriz, lançavam-lhe olhares de puro ódio. O seu futuro ali era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, Amara sentiu que podia respirar fundo. Tiago deu-lhe um sorriso cansado, mas genuíno. Afinal, ainda há esperança para os cínicos.